Até o final desse vídeo, eu vou te provar que o maior inimigo de Subaru nunca foi a morte. Nunca foram as bruxas e muito menos os arcebispos do pecado. O maior inimigo dele foi acreditar que precisava ser alguém extraordinário para merecer existir. E quando você entender isso, talvez perceba que está vivendo exatamente a mesma batalha que ele. Existe uma frase que parece inofensiva, mas que moldou uma geração inteira. Você nasceu para ser especial. Quando somos crianças, essa frase soa como carinho. Nossos pais dizem que podemos ser qualquer coisa. A escola nos faz acreditar que basta sonhar. Os filmes colocam o protagonista no centro do universo. Os desenhos mostram que existe alguém destinado a mudar o mundo. E, sem perceber, crescemos acreditando que nossa vida também seguirá esse roteiro. Talvez seja por isso que tantos de nós nunca aprendemos a ser apenas comuns. Porque ninguém nos ensinou que existe dignidade na normalidade. Desde pequenos fomos condicionados a imaginar um futuro grandioso. Não bastava ser feliz, era preciso ser extraordinário. Não bastava trabalhar, era preciso encontrar um propósito revolucionário. Não bastava viver, era preciso deixar uma marca. E então crescemos e a realidade faz algo que nenhuma história infantil teve coragem de fazer. Ela nos trata como trata todo mundo. Os dias deixam de ser aventuras e passam a ser uma rotina. Os sonhos encontram limites. O talento encontra pessoas melhores. O esforço nem sempre produz recompensa. E pela primeira vez, nasce uma pergunta que ninguém nos preparou para responder. E se eu não for especial? E é aqui que ReZero realmente começa. Quando Subaru é transportado para outro mundo, ele não sente medo, ele sente expectativa, porque aquilo confirma tudo que ele sempre acreditou. Finalmente, a história começou. Ele espera poderes incríveis, uma habilidade absurda, um destino grandioso. Ele espera ser o escolhido. Porque foi assim que todas as histórias ensinaram. Se alguém vai para outro mundo, essa pessoa é o protagonista. Mas ReZero é cruel, porque ele pega todas nossas expectativas e as destrói uma por uma. Subaru não recebe uma espada lendária, não recebe um poder invencível, não recebe nenhum reconhecimento, muito pelo contrário. Ele apanha, é humilhado e ele morre. E descobre que naquele mundo, ninguém está esperando por ele. Parece apenas o começo de um anime, mas, filosoficamente, é um choque entre a fantasia e a realidade. O filósofo Soren dizia que o desespero nasce quando tentamos ser alguém que não somos. Não é a realidade que destrói Subaru. É a distância entre quem ele imaginava ser e quem realmente é. Quanto maior essa distância, maior o sofrimento. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muita gente hoje. Vivemos na primeira geração que acompanha em tempo real a vida de milhões de pessoas. Antes você comparava sua vida com meia dúzia de amigos. Hoje, você compara sua vida com um planeta inteiro. Você abre a droga do celular e encontra alguém de 19 anos milionário. O outro viajou o mundo. O outro criou uma empresa, outro ficou famoso, outro parece feliz o tempo inteiro. Enquanto isso, você está aí tentando descobrir quem é. E aos poucos, nasce uma sensação silenciosa. Daqui você está atrasada. Mas talvez você nunca tenha estado atrasado. Talvez apenas esteja seguindo um roteiro que nunca foi o seu. Subaru também acreditava estar atrasado. Toda vez que encontrava alguém mais inteligente, sentia que precisava compensar. Toda vez que via alguém mais forte, tentava provar o seu valor. Toda vez que fracassava, acreditava que o problema era não estar se esforçando o suficiente. Mas existe uma diferença enorme entre crescer
e tentar desesperadamente provar que você merece existir. A nossa geração transformou desempenho em identidade. Não perguntamos mais quem eu sou. Perguntamos o que eu conquistei. Porque acreditamos que nosso valor depende do resultado. Se o vídeo viralizou, eu tenho valor. Se eu consegui um emprego, eu tenho valor. Se meu relacionamento deu certo, eu tenho valor. Mas basta uma derrota para toda essa identidade desmoronar. É por isso que tantas pessoas entram em crise aos 20 anos, não porque perderam tudo, mas porque descobriram que talvez nunca tenham sido quem imaginavam. Esse sentimento possui um nome na psicologia. É o luto da identidade. Nós fazemos luto não apenas por pessoas, fazemos luto pelas versões de nós mesmos que nunca existirão. O atleta que o joelho impediu, o músico que desistiu, o empreendedor que faliu, o artista que nunca aconteceu, o filho perfeito, o namorado perfeito, o profissional perfeito. Todos esses eus imaginários também morrem. E dói, porque ninguém nos ensina a enterrá-los. Subaru está vivendo exatamente esse funeral. Só que ele ainda não percebe. Ele acredita que basta tentar mais. Basta insistir. Basta agir como um protagonista. Só existe um problema. Você pode convencer o mundo durante algum tempo, mas nunca consegue enganar a si mesmo. Cada morte do Subaru não destrói apenas o seu corpo. Destrói uma fantasia. Cada fracasso quebra uma camada do personagem que ele criou para sobreviver. Até que reste apenas uma pergunta. Se eu não sou o herói da história, quem eu sou? E talvez essa seja a pergunta mais assustadora que um ser humano pode fazer. Porque quando a identidade construída desmorona, resta apenas o silêncio. E é justamente nesse silêncio que começa a verdadeira jornada de Subaru. Não a jornada para se tornar o mais forte, mas a jornada para descobrir se existe valor em alguém, mesmo quando ele deixa de ser extraordinário. Porque talvez o maior erro da nossa geração nunca tenha sido sonhar alto. Talvez tenha sido acreditar que só merecemos amor, respeito e felicidade quando finalmente nos tornamos especiais. E é exatamente aí que o verdadeiro sofrimento de Subaru começa. Existe uma cena em ReZero que costuma ser lembrada pela dor, mas poucas pessoas perceberam o que realmente está acontecendo nela. Subaru não está apenas chorando, ele está assistindo ao enterro da própria identidade, porque existe uma diferença entre perder uma batalha e perder a pessoa que você acreditava ser. Quando somos pequenos, criamos uma versão ideal de nós mesmos. Ela é inteligente, corajosa, talentosa, capaz de resolver qualquer problema. É a pessoa que imaginamos nos tornar quando finalmente crescermos. O problema é que essa versão nunca enfrentou a realidade. Essa versão nunca falhou, nunca foi rejeitada, nunca decepcionou ninguém. Ela existe apenas na nossa cabeça. E quando essa versão permanece viva, passamos a comparar cada passo da nossa vida com alguém que nunca existiu. Essa é uma das armadilhas mais cruéis da mente humana. Não nos comparamos apenas com outras pessoas. Nos comparamos com um personagem fictício criado por nós mesmos. Subaru faz exatamente isso. Desde o começo em que chega naquele mundo, ele interpreta um papel. Ele acredita que precisa parecer forte, precisa parecer confiante, precisa salvar todos, precisa encontrar a resposta sozinho. Porque foi isso que aprendeu consumindo histórias. O protagonista nunca pede ajuda, sempre encontra o jeito e o protagonista sempre vence. Mas a vida não respeita roteiros. Ela não se importa com aquilo que você esperava viver. E é por isso que Subaru sofre tanto. Não porque ele morre, mas porque cada morte desmonta um pedaço da fantasia que ele mesmo construiu. A primeira morte assusta, a segunda machuca, a terceira humilha. Depois de um tempo, o que dói já não é morrer. É acordar sabendo que, mais uma vez, você não conseguiu ser quem prometeu que seria. Talvez você conheça essa sensação. Ela aparece quando você diz que segunda-feira vai ser diferente.
e poucos dias depois percebe que repetiu os mesmos hábitos. Ela aparece quando você cria metas enormes para o início do ano e em fevereiro já sente que fracassou. Ela aparece quando olha para alguém da sua idade e pensa: eu deveria estar muito mais longe. Perceba a palavra deveria. Grande parte do sofrimento humano nasce dessa única ideia. Não sofremos apenas pelo presente, sofremos pela distância entre a realidade e aquilo que acreditamos que deveria ser. O filósofo existencialista Sartre dizia que o humano está condenado à liberdade. E isso parece estranho, mas significa que somos obrigados a escolher quem seremos. E essa liberdade também produz angústia, porque cada escolha mata centenas de vidas que poderíamos ter vivido. Quando você escolhe um caminho, abandona infinitos outros. E muitas vezes continuamos sofrendo pelas versões de nós mesmos que ficaram para trás. Subaru tenta impedir esse luto. Ele acredita que, se insistir o suficiente, ainda conseguirá salvar todas as versões da sua história, mas ninguém consegue. Há momentos em que crescer significa aceitar perdas que nunca poderão ser revertidas. E isso é quase insuportável. Existe um conceito na psicologia chamado autoideal. Carl Rogers explicava que todos nós carregamos uma imagem da pessoa que gostaríamos de ser. Essa imagem pode servir como uma inspiração. Mas quando a distância entre quem somos e quem acreditamos que deveríamos ser se torna grande demais, ela deixa de motivar. Ela passa a esmagar. É exatamente isso que acontece com Subaru. Quanto mais ele tenta alcançar essa versão perfeita, mais percebe suas próprias limitações. Ele não é o guerreiro mais forte, não é o estrategista mais brilhante, não é o líder natural. Não é o escolhido que ele imaginava ser. E por muito tempo, ele interpreta isso como uma prova de que não tem valor. Agora pensa na nossa geração. Vivemos cercado por discursos que dizem para sermos extraordinários. Seja o diferente, seja melhor, seja inesquecível, construa um legado. Essas frases parecem inspiradoras, mas existe uma pergunta escondida dentro delas. E se eu nunca conseguir? O que acontece com alguém que não muda o mundo? O que acontece com alguém que trabalha, estuda, ama, falha e vive uma vida comum? Ela vale menos? Infelizmente, muitos começaram a acreditar que sim. As redes sociais reforçam essa sensação todos os dias. Elas mostram apenas os momentos extraordinários, as conquistas, os prêmios, as viagens, os corpos perfeitos, os números e os aplausos. Quase ninguém publica o vazio. Quase ninguém mostra o medo de não ser o suficiente. E isso cria uma ilusão coletiva. Todo mundo parece estar vivendo uma grande história, menos você. Subaru também olha ao redor e enxerga essas pessoas extraordinárias. Reinhard parece invencível, Julius é respeitado, Crush inspira confiança, até Emília, mesmo carregando tantas dores, transmite uma força que Subaru acredita não possuir. Ele olha para todos eles e pensa: o que eu tenho que eles não têm? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta correta seria: por que eu preciso ser igual a eles para acreditar que tenho valor? Existe uma diferença enorme entre admiração e comparação. A admiração inspira, a comparação corrói. Quando admiramos alguém, aprendemos. Quando nos comparamos o tempo todo, começamos a desaparecer. É por isso que o Subaru entra em um colapso. Não porque falhou, mas porque acreditava que falhar significa deixar de merecer amor. Talvez essa seja uma das crenças mais perigosas que carregamos desde a infância. Aprendemos a receber elogios quando tiramos notas boas, quando vencemos, quando obedecemos, quando fazemos tudo certo. E, sem perceber, o nosso cérebro associa amor com desempenho. Então crescemos acreditando que precisamos provar o nosso valor o tempo inteiro. No trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, na internet. Nunca parece suficiente. Sempre existe mais uma meta, mais uma conquista, mais uma versão ideal esperando por nós. E quando mais corremos atrás dela, mais distante ela parece ficar. Subaru descobre isso da pior maneira possível.
Ele percebe que não pode vencer apenas pela força da vontade. Há dores que não desaparecem com insistência. Há batalhas que não são vencidas sendo mais forte. E há momentos em que a única saída é abandonar a máscara que passamos tanto tempo tentando proteger. Porque existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Você nunca encontrará paz tentando ser uma pessoa que só existe na sua imaginação. E o Subaru está prestes a descobrir isso. Não quando derrotar um inimigo, mas quando finalmente olhar para si mesmo sem a fantasia de um protagonista. Que é nesse momento que começa a verdadeira transformação. Porque antes de reconstruirmos quem somos, precisamos ter coragem de assistir ao funeral da pessoa que nunca fomos. Existe um momento em ReZero que muda completamente o significado da história. Curiosamente, não é uma batalha, não é uma transformação, não é um novo poder. É uma conversa. Porque às vezes, as maiores revoluções da nossa vida acontecem em silêncio. Depois de tantas mortes, tantas tentativas e tantos fracassos, Subaru chega ao limite. Pela primeira vez, ele para de lutar contra o mundo e começa a lutar contra a mentira que contou para si mesmo durante toda a vida. Ele percebe algo que talvez seja a descoberta mais dolorosa de um ser humano. Não era o mundo que exigia que ele fosse extraordinário. Era ele. Durante todo esse tempo, Subaru acreditou que precisava salvar todos para merecer ser amado. Precisava resolver tudo sozinho para justificar sua existência. Precisava provar a qualquer custo que era digno de ocupar o lugar do protagonista. Mas vem cá, quem criou essa regra? Ninguém a criou. Ela nasceu dentro dele e talvez tenha nascido dentro de nós, porque crescemos ouvindo que felicidade era uma linha de chegada. Quando você passar na faculdade, quando você conseguir aquele emprego, quando você ganhar dinheiro, quando encontrar a pessoa certa ou quando finalmente se tornar alguém. Sempre existe um quando. Como se a nossa vida estivesse permanentemente esperando para começar. Só que ela já começou. Enquanto esperamos nos tornar pessoas extraordinárias, a vida acontece. Os aniversários passam. Os amigos seguem caminhos diferentes, os pais envelhecem, as oportunidades mudam de forma. E nós continuamos adiando a felicidade porque acreditamos que ainda não nos tornamos quem deveríamos ser. Essa talvez seja a maior tragédia da nossa geração. Nós aprendemos a perseguir versões futuras de nós mesmos, mas desaprendemos a habitar quem somos hoje. O filósofo Alan Watts dizia que uma das grandes ilusões da humanidade é viver sempre em função do próximo momento. Estamos sempre esperando o próximo emprego, a próxima conquista, o próximo salário, o próximo relacionamento, a próxima fase. E quando finalmente chegamos lá, criamos outro destino. É como correr atrás do horizonte, e quanto mais você se aproxima, mais ele se afasta. Subaru vive exatamente esse ciclo. Ele acredita que se conseguir salvar aquela pessoa, ele será suficiente. Depois acredita que precisa salvar outra, depois mais uma, depois vencer outro inimigo, depois proteger outra vila, e nunca termina esse ciclo. Porque o problema nunca esteve nas metas. O problema era a crença de que seu valor dependia delas. E isso muda completamente a forma como enxergamos ReZero. Talvez o anime nunca tenha sido sobre voltar no tempo. Talvez sempre tenha sido sobre voltar para si mesmo. A habilidade do Subaru não existe apenas para corrigir acontecimentos. Ela simboliza algo que todos nós fazemos. Revivemos nossos erros todas as noites, todas as lembranças, todas as conversas que gostaríamos de ter respondido diferente. Todos os relacionamentos que imaginávamos poder salvar, todos os caminhos que acreditamos que deveríamos ter escolhido. Nossa mente também possui um retorno pela morte. Ela insiste em revisitar o passado na esperança de encontrar uma versão perfeita da história. Mas existe uma diferença. Subaru pode voltar fisicamente. Nós não. E talvez isso seja uma bênção. Porque viver para sempre corrigindo o passado significa nunca aprender a aceitar o presente. Existe um conceito da psicologia chamado autocompaixão, desenvolvida pela pesquisadora Christiane Neff.
Ela explica que maturidade emocional não significa acreditar que somos incríveis o tempo inteiro. Significa reconhecer as nossas limitações sem transformar isso em um motivo para nos odiarmos. Parece simples, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis que um adulto pode aprender. Nós sabemos perdoar amigos, sabemos compreender familiares, sabemos acolher quem amamos. Mas quando erramos, nos tornamos nossos piores inimigos. Subaru faz exatamente isso. Durante boa parte da história, ele acredita que cada fracasso confirma aquilo que sempre temeu. Eu não sou o suficiente. Só que existe uma diferença gigantesca entre não conseguir fazer algo e não ter valor como pessoa. Uma fala de Carl Rogers resume isso de uma forma brilhante. O curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, então posso mudar. Perceba a profundidade dessa frase. Passamos a vida acreditando que precisamos mudar para finalmente nos aceitar. Mas talvez seja o contrário. Talvez a mudança verdadeira só aconteça depois da aceitação. Foi isso que aconteceu com o Subaru. Ele não começou a crescer quando ficou mais forte. Começou a crescer quando deixou de fingir que era mais forte. Quando pediu ajuda, quando admitiu medo, quando aceitou que não precisava carregar tudo sozinho. É curioso, porque a sociedade costuma associar a vulnerabilidade à fraqueza, mas, filosoficamente, quando acontece o oposto, o ego precisa parecer perfeito. A coragem aceita parecer imperfeita. O ego quer vencer todas as discussões. A coragem consegue dizer, eu estava errado. O ego quer provar que merece existir. A coragem entende que existência não precisa ser provada. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas estão emocionalmente exaustas. Vivemos como se estivéssemos constantemente fazendo um teste, tentando provar inteligência, beleza, produtividade, talento, sucesso, como se alguém estivesse avaliando o nosso desempenho o tempo inteiro. Mas ninguém tá. Na maior parte do tempo, essa voz está apenas dentro da nossa cabeça, e ela quase nunca fala com gentileza. Talvez seja por isso que Subaru toca tantas pessoas, porque ele não representa apenas alguém que sofre, ele representa alguém que acredita que precisa merecer amor. E essa talvez seja uma das dores mais silenciosas da vida adulta, acreditar que só seremos dignos quando finalmente alcançarmos uma versão ideal de nós mesmos. Mas e se essa versão nunca existir? E se você nunca se tornar a pessoa que imaginou aos 15 anos? E se sua vida for completamente diferente do plano que escreveu na adolescência? Será que isso significa fracasso? Ou significa apenas que você cresceu? O filósofo Nietzsche escreveu uma frase que parece ser feita para o Subaru. Tornar-te quem tu és. Repare que ele não diz tornar-te quem você sonhou, nem tornar-te quem os outros esperam. Ele apenas diz quem tu és, porque existe uma diferença entre construir uma identidade e perseguir uma fantasia. Subaru só encontra paz quando abandona a necessidade de ser o protagonista perfeito. E, ironicamente, é nesse momento que ele finalmente se torna alguém capaz de inspirar os outros. Não porque venceu todas as batalhas, não porque deixou de fugir de si mesmo. Talvez seja essa a verdadeira mensagem de ReZero. O objetivo da vida nunca foi descobrir que você é especial. O objetivo é descobrir que sua existência não depende disso. Você não precisa ser o gênio para merecer respeito. Não precisa ser um famoso para ter importância. Não precisa mudar o mundo para transformar a vida de alguém. Nem toda luz ilumina uma cidade inteira. Às vezes, ela ilumina apenas uma pessoa, e isso já é suficiente. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido como eu me torno extraordinário. Talvez a pergunta seja quem eu seria se parasse de viver tentando impressionar todo mundo. Porque no fim, o maior inimigo do Subaru nunca foi a morte. Foi a versão perfeita de si mesmo que ele insistia em ressuscitar a cada novo recomeço. E talvez exista um pouco dessa luta dentro de nós. A boa notícia é que você não precisa matar quem realmente é
para continuar vivendo. Às vezes, crescer significa justamente o contrário. Significa ter coragem de deixar morrer apenas aquilo que nunca foi você. E quando esse luto finalmente termina, a vida deixa de ser uma competição para provar o seu valor. Ela passa a ser simplesmente o lugar onde você aprende, um dia de cada vez, a existir em paz com quem é. Um salve para os membros, um salve para Lissa_123 e HenryKKS. Se você não é membro ainda, é do lado do botão inscrever-se para apoiar o projeto, apoiar o canal. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta. Eu tenho um livro de poesias que, se você se interessar, o link tá na descrição ou na minha biografia. Então, muito obrigado e até a próxima.